Então agora nós vamos explicar um pouco melhor o mito de Medusa e Perseu. Perseu havia recebido a terrível missão de encontrar a górgona Medusa e trazer a sua cabeça como troféu. Contudo, o paradeiro dessa criatura era completamente desconhecido. E a história nos conta que muitos heróis que haviam precedido Perseu nesse intento nunca mais haviam retornado. Então Perseu recebe a ajuda dos seus meio-irmãos, Hermes e Atena. A deusa da sabedoria, Atena, lhe fornece seu escudo para proteção e diz que somente as greias conheciam as ninfas que detinham os recursos necessários para que Perseu pudesse concluir a sua missão. E Hermes se coloca como um guia, como um deus mensageiro que conhece os atalhos para todos os destinos, para conduzir Perseu nessa viagem. E assim é que eles juntos chegam até a Gruta das Greias. As Greias são divindades primordiais, parentes da Medusa. São 3 velhas com um olho e um dente compartilhado entre si. É engraçado, apenas uma podia enxergar por vez. E Perseu, para fazer um acordo com elas, rouba o olho e o dente. E elas agora ficam desesperadas e cegas. E ele propõe devolver, depois que obter a informação para falar com as ninfas, que são as guardiãs das relíquias, e também o esconderijo da Medusa. O que acontece é que elas entregam, né, todas as informações que Perseu precisa, e quando ele chega até o território das ninfas, elas entregam a ele sandálias aladas e o capacete de Hades, que lhe conferia o poder da invisibilidade, além de uma sacola específica para guardar a cabeça da Medusa, e ele parte para esse encontro. Ele percebe que nem sempre a Medusa foi uma criatura tenebrosa, que tinha cabelos de serpente. Ela antes havia sido uma sacerdotisa que tinha sido amaldiçoada. E, a partir dessa maldição, todo aquele que olhasse nos seus olhos seria transformado imediatamente em uma estátua de pedra. Quando Perseu chega no seu destino, Hermes diz que não iria acompanhá-lo, mas entrega-lhe uma espada para que ele pudesse lutar com a Medusa. À frente do seu covil haviam outras 2 górgonas ou górgones que vigiavam a entrada, que eram irmãs dela. Então eram, na verdade, 3 górgones, né, contando com Medusa, criaturas aladas, monstruosas, com cabelos de serpentes. 2 eram imortais, mas a Medusa era mortal e potencialmente vulnerável. No entanto, aquele que se aproximava dela se transformava em pedra se olhasse nos seus olhos. Então, o que Perseu faz? Destemido, coloca o capacete de Hades e entra sem ser visto. E se depara com diversas estátuas no covil de Medusa, que eram as suas vítimas. Medusa, então, porta um arco e flecha e tenta disparar contra Perseu, mas não consegue atingi-lo. E ele, inspirado por Atena, consegue afastar o medo e se concentra em como poderia derrotá-la. E ele, nesse momento, percebe que no seu escudo, que foi emprestado por Atena, havia uma superfície espelhada, quer dizer, uma superfície bastante reflexiva, muito polida, que mais parecia um espelho. Então, como ele não poderia olhar diretamente nos olhos da Medusa, ele olha pelo espelho a sua possível aproximação. Mas ela, mesmo com essa demonstração de coragem por parte de Perseu, ataca ele, em que ele se esquiva e aplica um contragolpe, decepando a cabeça da Medusa. E a partir desse momento, ela está então morta. Sem olhar para sua cabeça, ele coloca dentro da sacola e volta para casa com as suas sandálias aladas. E quando ele chega a Céfiro, as pessoas pareciam não acreditar nele, não acreditar que ele havia conseguido matar a Medusa. Então ele retira a cabeça da Medusa da sacola e quando os curiosos olham-na nos olhos, se tornaram petrificados sob o olhar da cabeça da górgona. Então o efeito não havia passado
por conta da morte, né? Continuava tendo poder de influência. E aí, pensando nesse mito, né, de Perseu e Medusa, qual a conclusão que a gente pode chegar, né? O que esse mito pode querer dizer para a gente? O mito de Perseu e Medusa representa nossos medos, nossos temores, aquilo que nós carregamos dentro de nós mesmos, que nos recusamos a reconhecer e enfrentar. No fundo, nós parecemos carregar ainda aquela velha esperança infantil de que nós podemos fugir desses conflitos indo para algum lugar, até que inconscientemente nós atraímos para o lugar onde estamos as situações que nos colocam frente a frente com esses medos, para que possamos enfrentá-los. E pelo fato de nós não termos reconhecido e enfrentado os nossos medos, inevitavelmente nós atrairemos para as nossas vidas aquilo que mais tememos. Por isso, para enfrentá-los nós precisamos dessa coragem de Perseu, mas nós devemos nos olhar sem medo de nos ver interiormente e também externamente, né? Porque a coragem não nos parece ser propriamente a ausência do medo, mas a capacidade de, mesmo com medo e apesar dele, avançar, caminhando para frente e enfrentando todas as adversidades. Quando nós nos colocamos num ato de coragem, nós somos defrontados com os nossos conteúdos internos que emergem do inconsciente. Somos convidados à conscientização e reconstrução da imagem ideal que nós forjamos de nós mesmos. Porque é só através da autoobservação, do conhecimento próprio, que nós podemos reconhecer nossos conteúdos internos e assim transformar complexos ou conflitos inconscientes no autoconhecimento que nos permita reconhecer os nossos atos e nos abrir para uma melhor transformação. Então nós estamos sendo convidados a algo muito especial, sair dessa agitação desgovernada, sair mais de nós mesmos, para que nós possamos nos observar para além desse sofrimento pungente tão excruciante.